Olá! Retomamos nossos estudos sobre a civilização grega. É fundamental a leitura do seu material didático. Os esquemas e resumos produzidos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema principal desta aula é a cidade de Esparta, na Grécia Antiga. Serão apresentadas as principais características desta metrópole grega. Vamos descrever a constituição da sociedade espartana, sua economia e aspectos relacionados à sua educação e seu cotidiano. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula. Esparta está localizada na região da Lacônia e é considerada uma metrópole da Grécia Antiga. Disputa o seu poder com Atenas pelo domínio político e econômico sobre as outras cidades-estados gregas. A cidade era a única na Grécia Antiga, por conta de seu sistema social e constituição, que eram completamente focados no treinamento militar de excelência. Ela é marcada pelo seu grande poderio militar. A cidade de Esparta foi fundada na Lacônia, na península do Peloponésio, pelos dórios, por volta do século IX a.C. Seus habitantes estavam classificados em 3 categorias: os espaciatas, os cidadãos espartanos que gozavam de plenos direitos. Haviam ainda os periecos, homens livres que viviam nas proximidades da cidade. E, por último, os ilotas, servos estatais, população local não espartana, escravizada. Os espaciatas realizavam um rigoroso regime de treinamento e educação, sendo que as falanges espartanas eram amplamente consideradas entre as melhores no campo de batalha. As mulheres espartanas tinham mais direito e igualdade em relação aos homens do que em outras partes do mundo clássico. Esparta foi objeto de fascínio em sua própria época. Este amor ou admiração de Esparta é conhecida como laconismo. No seu auge, por volta de 500 anos antes de Cristo, o tamanho da cidade teria sido de cerca de 20.000 a 35.000 habitantes livres, além dos inúmeros periecos e ilotas. Seria uma das maiores cidades-estados grega. Observe um infográfico. Ele representa como era organizada e dividido o poder político espartano. Esparta adotou como regime político a diarquia. Os reis eram 2, oriundo das 2 famílias reais que se afirmavam descendentes de Hércules. Entre suas funções, destacavam-se os serviços de caráter militar e religioso. Em tempos de guerra, um dos reis exercia o comando dos exércitos. Eram membros da Gerúsia e gozavam de certos privilégios. A Assembleia de Esparta era composta por todos os espartanos maiores de 30 anos, menos periecos e ilotas, e recebia o nome de Ápila. Reunia-se uma vez por mês ao ar livre da cidade. Elegiam os membros da Gerúsia e aprovava ou rejeitava as leis encaminhadas por eles. Decidia sobre questões ligadas à política externa e elegia os magistrados. Porém, na prática, tinham pouca influência na vida política da polis. A Gerúsia preparava as propostas que seriam apresentadas à Assembleia, funcionando também como Tribunal Supremo. Era constituída por 30 elementos eleitos, inclusive 2 reis. O candidato passava diante da Assembleia, sendo eleito o que recebesse maior número de aplausos. Tinha funções administrativas na supervisão dos reis, uma legislativa na elaboração de projetos de lei e no poder judiciário no Tribunal Superior.
A educação espartana apresentava as particularidades de estar concentradas na mão do Estado e ser uma responsabilidade obrigatória do governo. Estava orientada para a intervenção da guerra e a manutenção da segurança da cidade, sendo valorizada a preparação física que estava a fazer dos jovens bons soldados e incutir um sentimento patriótico. Neste treinamento educacional, era importante os treinamentos físicos, como salto, corrida, natação, lançamento de disco e dardo. Os meninos eram especialistas em combate corporal, assim como em táticas defensivas e ofensivas. Desde o nascimento até a morte, o espartano pertencia ao Estado. Os recém-nascidos eram examinados por um conselho de anciãos que ordenava eliminar os que fossem portadores de deficiência física ou mental, ou não fossem suficientemente robustos. As crianças espartanas eram espancadas pelos pais se não fossem fortes o suficiente. A partir dos 7 anos de idade, os pais não mais comandavam a educação dos seus filhos. As crianças eram entregues à orientação do Estado, que tinham professores especializados para este fim. Os jovens viviam em pequenos grupos, realizando exercícios de treino com armas e aprendendo a táticas de formação. Depois de concluído o período de formação educativa, os cidadãos de Esparta, entre os 20 e 60 anos, estavam obrigados a participar da guerra. As mulheres também recebiam educação militar. Nos treinamentos em batalha, as meninas se dedicavam ao arco e flecha. Caro aluno, a seguir, eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!